Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Boa noite, bem-vindos todos. Grande prazer que a gente recebe vocês aqui novamente. Parece que já faz tanto tempo, né? Mas fazem só 2 semanas que a gente ficou sem se ver. Na verdade, a gente está entrando na 3ª semana agora que a gente ficou sem se ver. E a gente começou uma jornada durante o mês passado, que a gente chamou de Jornada Além do Horizonte, para ensinar as pessoas a respeito das doenças oculares e como a gente pudesse motivá-las, informá-las e inspirá-las. E foi uma jornada realmente muito gratificante para nós, médicos oftalmologistas da Retina Pro, que a gente pôde perceber que a gente pode ajudar muita gente, mesmo no mundo digital, que a gente pode ajudar realmente as pessoas. Pensando nisso, a gente criou uma plataforma chamada alemhorizonte.com.br, que o link está na descrição desse vídeo. E a ideia é que essa plataforma funcione como se fosse um grande hub, uma grande rede de conexões, onde a gente vai poder ajudar muita gente do Brasil inteiro. Então, quem não está inscrito ainda na plataforma pode se inscrever. O link para a plataforma está na descrição desse vídeo, então vocês podem ir lá acessar a descrição do vídeo. No post, na descrição também desse vídeo está um link falando um pouco mais sobre a toxoplasmose, que vai ser o tema da nossa live de hoje. E a gente quer que as pessoas que ainda não estão inscritas no canal da Retina Pro, no YouTube, se inscrevam no canal. Clica lá no sininho para ser notificado a respeito das próximas transmissões. E a gente vai manter essas transmissões porque a gente acredita que a gente pode ajudar muitas pessoas, como a gente já tem ajudado no Brasil inteiro, podendo tirar dúvidas, informar a respeito das doenças oculares. Então, a Retina Pro quer assumir esse protagonismo e vai poder ajudar muito vocês. A gente quer que vocês tenham essa assistência nossa. Então, para isso, se inscrevam na plataforma para a gente poder ajudar todos vocês. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema que muita gente pediu, que é a toxoplasmose, sobretudo a toxoplasmose ocular. Então, a gente vai falar sobre essa doença, né, sobre as manifestações dela. Então, vou já chamar aqui a minha primeira convidada de hoje, que é a doutora Cléa Bichara. Bom, antes de mais nada, vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Alexandre Rossi, sou médico oftalmologista, professor da Universidade Federal do Pará, tenho doutorado em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP e sou professor aqui da Universidade Federal do Pará, sócio da Retina Pro. Vou chamar aqui a Cléa. Boa noite, Cléa, seja bem-vinda. Boa noite, agradeço mais uma vez, né, o convite de poder estar discutindo, conversando, compartilhando experiências, aprendendo junto com vocês. E hoje um tema que eu gosto demais, que é toxoplasmose. Eu sou médica, trabalho com doenças infecciosas e parasitárias. Eu tenho minha formação em agentes infecciosos e parasitários, como doutorado, e trabalho basicamente com a toxoplasmose no Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, onde nós temos uma equipe de colegas, né, que trabalham quase há 20 anos com um ambulatório exclusivamente de toxoplasmose. Eu também sou da Universidade do Estado do Pará e da Unifamais. Legal, bacana. Vou chamar aqui o doutor Edmundo. Bem-vindo, Edmundo. Tudo bem? Tudo bem. Bom, me apresentando novamente, sou Edmundo Almeida, oftalmologista da Retina Pro. Sou formado aqui na Faculdade de Belém, da Universidade Federal do Pará. Fiz meu doutorado em Belo Horizonte, na UFMG, meu pós-doutorado em Paris. E atualmente eu sou professor das 2 universidades, tanto na UEPA quanto na UFPA. Legal, então vamos lá, pessoal, vamos direto e reto, né? A ideia é que a gente converse aqui um pouco sobre a toxoplasmose, que é talvez uma das doenças mais prevalentes em termos de inflamação no olho. Aí eu vou perguntando logo para a Cléa. Cléa, o que é toxoplasmose? A toxoplasmose ela é uma doença de animal. E entre os animais, ela é uma doença
transmitida exclusivamente pelos felídeos. E os felídeos mais próximos da gente são os gatos, né? São os únicos animais que fazem o ciclo completo do Toxoplasma gondii. Ele foi descoberto, né, em 1908, e apesar de ter mais de um século de estudos de toxoplasmose e do seu Toxoplasma gondii, nós já temos muitas respostas e nós precisamos buscá-las, né? É uma doença que ela ocorre praticamente no mundo todo. Entretanto, né, ela vai ser mais frequente e vai ter comportamentos diferentes de acordo com vários aspectos, sobretudo os geográficos, o de temperatura, o de hábitos de população, tá? Tanto que a América do Sul hoje, e especialmente Brasil e Colômbia, eles polarizam, né, os locais onde nós temos uma alta taxa de toxoplasmose na população em geral, e as lesões oculares, sobretudo, tendem a ser de maior gravidade. Mas, assim, a gente também já gostaria de enfatizar, tranquilizando, que a toxoplasmose, na maioria das pessoas, ela é uma doença autolimitada, o que significa que ela se cura sozinha. Ela dificilmente vai ter manifestações clínicas. Um exemplo, assim, para ficar bem prático, é se nós fôssemos coletar o sangue de todo mundo de Belém, por exemplo, quase 80%, 75% teriam anticorpos para toxoplasmose, mas as pessoas dizem, mas eu nunca tive isso, né? Então, a gente tem, de um modo geral, que 30% é que vai ter os sintomas da toxoplasmose. Febre, adinamia, o que é muito característico são as glândulas ou as ínguas no pescoço, mas que fique claro que nem toda íngua no pescoço é toxoplasmose, tá? E mesmo essas pessoas que não tomam nenhum remédio, o processo em si, ele vai ser autolimitado. As formas mais agressivas, elas são menos frequentes, mas, entretanto, são as que nos preocupam, são as que nos procuram, né? Sobretudo numa referência. E dentre essas formas, hoje, nós estamos aqui falando do acometimento ocular. Preocupante. Eu sempre digo, se você quer saber onde está a alta prevalência da toxoplasmose numa região, numa localidade, converse com os oftalmologistas, o impacto está lá. E eu quero aproveitar para dizer que nós temos uma equipe de oftalmologia em Belém, considerada uma das melhores do mundo e com maior experiência. Grande é o número de pessoas acometidas da toxoplasmose ocular que nós temos e da expertise que todos esses colegas exercem, né, esse controle, esse acompanhamento. E eu quero, então, parabenizar logo de imediato o nosso grupo que nós temos no nosso estado. Legal. Bom, Cléia, a Vilma fez uma pergunta aqui sobre a transmissão através de outros animais, né, como passarinho, pombos, mas eu vou deixar para tu responder na tua próxima interação aqui. Aí eu queria perguntar para o Edmundo. Então, a Cléia já falou que a toxoplasmose é uma doença transmitida basicamente pelo gato, né? E o que ela causa no olho, Edmundo? Por que é tão problemático a toxoplasmose no olho? Antes de responder, Alexandre, a Cléia falou que em 1908 foi descoberto a toxoplasmose, e eu queria parabenizar o Brasil por isso, porque foi Splendor, em São Paulo, que descreveu esse parasita, né, no roedor e colocou lá, e colocou assim, é provável que no futuro ele venha contaminar também os seres humanos, né? Então, é uma homenagem a ele. As pessoas que foram meus alunos devem lembrar, eu sempre coloco uma figura, né, nos meus slides, que em 2008, fez 100 anos, né, que o Splendor fez essa descrição, e os nossos grandes artistas, nossos grandes... eles usam um termo lá, o Bial, né, nossos heróis eram o Rafinha e uma outra pessoa que ganhou lá o Big Brother, né? Eu fiz uma referência a isso, porque os nossos heróis realmente, eles são os heróis da ciência, né? Não são tão... não é divulgado, né?
Então, eu queria fazer essa homenagem. Mas, respondendo a ti, Alexandre, a respeito da toxoplasmose ocular, nas lives que nos antecederam, nós falamos da retina, né? Que a retina é aquela membrana que forra internamente o olho e ela que capta a imagem e através do nervo óptico leva para o nosso cérebro, que na verdade a gente enxerga com o nosso cérebro, essa região aqui de trás. Mas quem é o captador da imagem é a nossa retina. E a toxoplasmose, ela afeta a retina. E dependendo do local que ela afete, ela vai baixar gravemente a visão. Isso é muito importante. Porque nós temos uma região também, dentro da retina, chamada mácula. Quando essa infecção se localiza aí, a perda de visão é grave, né? É grave. E é importante também dizer, que a Cléia vai falar disso, mas a toxoplasmose não tem cura, né? Tem tratamento, mas ela não tem cura. Na verdade, os parasitas ficam dentro das células, né? Esperando uma oportunidade da nossa imunidade baixar, por alguma doença, alguma depressão, algum desequilíbrio nosso emocional, ela se manifestar novamente. E no olho, ela se manifesta em outros locais. Esse que é o perigo, digamos assim, né? Que ela pode se manifestar no local da mácula e baixar muito a visão. E, Cléia, então tu já falaste um pouquinho aqui dos sintomas, né? Tu falaste que a paciente que tem a toxoplasmose, não no olho, a toxoplasmose sistêmica, né? Então, toxoplasmose no corpo, né? Não no olho. Então, tem febre, pode ter as ínguas, as famosas carocinhos aqui no pescoço, né? Fica mais prostrado, fica mais cansado. Tem algum outro sintoma que a pessoa precisa ficar em alerta em relação à toxoplasmose? Alguma outra coisa que seria importante a gente citar aqui? E aí, já emendando nessa tua pergunta, sintoma, e aí eu queria que tu respondesse para a Vilma lá a respeito dos passarinhos, de transmissão através de outros animais. Em relação aos sintomas, né, nós falamos que o curso da toxoplasmose, infecção, é predominantemente assintomático, e no máximo 30% vai ter sintomas. E esses sintomas são principalmente os que eu citei. Fora isso, mas isso não é comum, né? Nós podemos ter quadros de pneumonia, miocardite, mas são coisas raríssimas. Raríssimas. Então, se nós temos que pensar em toxoplasmose, com febre, com a linfadenopatia, que são as ínguas, né, com um cansaço, uma dinamia, tá? Justamente porque, como o Edmundo falou, o toxoplasma a gente vai adquirir, sobretudo, por via oral. Né? Nós vamos engolir o toxoplasma de alguma maneira. Ou ele vem através da carne, né? Se for crua ou mal passada, mal cozida, ou ele vem através da água ou de outros alimentos contaminados pelo cocô do gato. Né? Também essas diferenças geográficas mostram que nos países onde a deficiência de saneamento é muito grande, como é a nossa região, é muito mais através da água, dos oocistos, né, do cocô do gato, do que através de carne crua e mal passada. Agora, vejam só, para nós, os fatos todos, eles se unem, porque nós temos um hábito cultural de comer, eu não digo muito, comer bem. Nós gostamos de comer bem. Nós temos o maior rebanho, né, praticamente do mundo, então a carne para nós é farta. Né? A gente gosta de comer os melhores pedaços no churrasco, geralmente os mal passados. Nós temos o hábito de estar comendo nas esquinas o cachorro-quente. Ninguém diga que não come porque come. Eu sempre digo até para os alunos, olha, eu como sim. Tá? Então, vão somando vários fatores. Né? Então, nós temos uma pressão epidemiológica muito alta e é por isso que nós temos uma taxa muito alta. Tá? Agora, o Toxoplasma gondii, ele foi descoberto em 1908, mas ele já circula há mais de 10 mil anos no mundo. E essa migração dele no mundo, quando ele chega na América do Sul, é uma diferenciação muito grande. Né? Eles têm vários tipos, né? Os 3 principais, e nós temos na América do Sul, e falando bem na Amazônia, né, um tipo que a gente chama de atípico. Ele não é 1, ele não é 2, ele não é 3, ele é uma conjuntura deles todinhos.
E isso faz que a gente tenha as formas bem diferenciadas. Em relação à transmissão, então, assim, mais uma vez a gente reitera, o único bicho que transmite o Toxoplasma gondii faz parte do grupo dos felídeos, no caso, o gato. Então, são os transmissores biológicos. Ele produz a forma infectante. Agora, o que fala dos pássaros, né? O pombo, sobretudo, que é muito, coitado, muito condenado. Na verdade, assim como nós, né, qualquer animal de sangue quente que vai pegar a toxoplasmose vai deixar na latência, como o Edmundo já disse, nós sempre vamos ter o toxoplasma, é igual como a gente sempre tem, pegou a catapora vai ficar aí com a gente, né? Vai ficar em latência. Nós não vamos ter a doença, nós vamos ter uma latência. Então, do mesmo modo, nos pequenos roedores, nos pequenos pássaros, como o pombo, passarinho, ele também vai ficar lá nos músculos. O toxoplasma, ele tem o tropismo por alguns locais para se esconder, né? Depois que a doença vai embora. Ele se esconde muito nos tecidos do globo ocular, cerebral e músculo. E pode passar a vida, aliás, na maioria das pessoas, eles passam a vida inteira sem causar nada, exceto se nós tivermos um grande comprometimento do sistema imunológico severo, tá? Diferente do olho, que não tem muito a ver com essa história. Tá? Então, os outros animais, eles vão ser carreadores. Por exemplo, talvez um cachorro que saia na rua, ele vai cheirar fezes de gato, tudo, ele pode trazer no pelo dele para casa. Mas ele não é um transmissor direto. Tá? Ele não é um transmissor direto. Quem transmite diretamente... Agora, em sã consciência, né, ninguém vai se botar na sua boca as fezes do gato. O grande problema é que justamente as nossas condições ambientais, elas são favoráveis para que nesse cocô do gato, né, esse bichinho permaneça muito mais tempo. Se fosse num país muito frio, morre logo. Se for num país muito quente, morre logo. O problema é que nós temos umas condições de temperatura e umidade que favorecem ele se prolongar mais tempo no ambiente. O gato, ele tende a enterrar suas fezes. Mas o que acontece com a gente na nossa região? Muita chuva e desenterra. E o problema é que leva para longe esse oocisto. Tá? Então, são vários fatores que vão somando. O nosso tipo de alimentação, a nossa exuberância de uma mesa posta, a gente comer muito pela rua, a nossa qualidade de água nem sempre é boa. Então, vários fatores vão somando, né, e a gente adquire a doença. Mas, assim, em resumo, quem transmite é o gato. E isso é interessante a gente frisar bem, né? Porque teve uma vez uma pessoa que interagiu comigo no Facebook e ela disse: doutor, mas o meu gato é tão limpinho, não sei o quê, não pode ser, tem que culpar outras coisas que não são o gato, né? Então é importante que o hospedeiro definitivo, na verdade, é o gato, né? Isso, mas isso é muito importante que você está falando, né? Porque, assim, nós estamos aqui numa conversa identificando os agentes, os hospedeiros, né? Essa relação. Mas, assim, não são todos os gatos. Sim. Os gatos que caçam sua comida, assim, né? Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque ninguém advoga aqui com extermínio de gato, nem que o gato é culpado. A gente só tem que esclarecer que é nele que está o ciclo. Mas os gatos bem cuidados, os gatos que nem se come ração, né? A gente tem que ter essa delicadeza que realmente, como diz a sua cliente, né? O meu gato é limpinho, nem todos vão estar infectados. Tá? E o gato que mais transmite é o gato menor de 6 meses. Então, o nosso grande problema são as ninhadas. Tá? São as ninhadas. Então, o gato, após o 6º mês, ele vai adquirindo também imunidade, que cai a carga dele de eliminar o cisto, né, através das suas fezes. Tá? Legal. Então, a gente tem que fazer essa defesa animal aqui também. Legal. Edmundo, e quais são... A gente já teve uma pergunta aqui sobre os sintomas, né? O que uma pessoa pode
apresentar de sintomas no olho, que ela pode estar suspeitando, vamos supor, vamos trazer essa epidemiologia que a Clea trouxe para a gente, tá? A pessoa pegou um gato na rua, que ela não sabe a procedência, às vezes acontece isso, né? A pessoa, um gato pequenininho trouxe para casa, um gato pequeno de, sei lá, 6 meses, 3 meses, e aí de repente essa pessoa começou a sentir alguma coisa, e o que ela pode estar apresentando de queixa, de sintoma ocular, que a gente pode suspeitar, por exemplo, que ela possa ter algum sintoma de toxoplasmose no olho? O sintoma principal é a baixa de visão. Né? Baixou a visão, tem alguma coisa errada. Mas subitamente. Pode ser subitamente. Ou então ela começa e vai prolongando, né? vai piorando, porque sempre a pessoa espera que no outro dia ela vai estar melhor, e aí ela está pior. Então vai piorando. Então, essa retinocoroidite, que afeta a retina e a coroide, que é dentro do capítulo das uveites, sem dúvida, a toxoplasmose em uveite posterior, 70% a 80% é toxoplasmose. Então, sempre eu digo para meus alunos, inclusive, olha, se vocês quiserem apostar que uveite posterior é essa, aposta em toxoplasmose, porque você tem 80% de chance de acertar. Então, o problema, outra coisa importante, é que, habitualmente, a doença no olho não é concomitante com a doença sistêmica, ou seja, você pode ter a doença sistêmica, não tem nada, e depois vir a ter a toxoplasmose no olho. Eu tive um caso interessante, Alexandre, de uma médica, e que, só adiantando, o diagnóstico da toxoplasmose ocular é oftalmoscópio, pelo mapeamento de retina. Você olha a lesão e diz que isso aqui é toxoplasmose. Né? Tem umas variantes assim que a gente pode ficar em dúvida com outras doenças, mas a maioria das vezes, pelo conhecimento que a gente tem adquirido por conta do que a Cléia falou, né, da alta prevalência no nosso meio, a gente tem muita experiência em olhar o olho e dizer assim, olha, é uma toxoplasmose. Então, essa paciente, ela veio comigo, olhei, isso é toxoplasmose, eu estou achando que é toxoplasmose. Você não teve toxoplasmose? Eu disse, não, mas olha, há um ano atrás, a gente tinha 2 gatos em casa e meus 3 filhos adoeceram, ficaram tudo com infartamento ganglionar, febre, foi para o médico, eu fui a única que não adoeci. Quer dizer, na verdade ela adoeceu, mas foi de uma forma que a Cléia falou agora, assintomática. E aí ela estava passando por um momento difícil na relação conjugal, e é o que eu digo, né? Deprime imunologicamente pelas suas emoções, e aí apresentou no olho. O único sintoma dela foi ocular. Graças a Deus é uma lesão fora da mácula, conforme eu falei há pouco, e ela não teve, digamos assim, sequela, né? Ela ficou com a visão normal. Mas, Edmundo, além da baixa de visão, sem dúvida. Mas além da baixa de visão, o paciente pode ter algum outro sintoma, sei lá, mosca volante aumentar? Sim, perfeito. Lembrou bem, Alexandre, esqueci. Mosca volante. Estou vendo, eu tenho a mosca volante, eu tenho uns bichinhos aqui que estão mexendo aqui. Toda vez que eu mexo o olho, ele vai para um lado, vai para o outro. Eu já tinha isso, mas hoje está muito grande, por exemplo. Isso é um dado importante, né? Quer dizer, alguma coisa não está bem. Né? Tem que examinar. As moscas volantes, só lembrando, né, que elas são, na maioria das vezes, elas são um processo de envelhecimento do próprio globo ocular, né? Mas quando a pessoa aparece muita mosca volante de uma hora para outra, tem que investigar e de maneira rápida, né? Para a gente ver direitinho. Sobretudo em jovem, né? Sobretudo em jovem, né? Isso, exatamente. E Cléia, então, tu já falaste, né, que infelizmente aí o grande problema na história é o gato, né? A gente já falou dos hospedeiros definitivos. Agora, talvez uma pergunta que todo mundo fala, pô, doutor, mas o problema é o gato. Como é que a carne fica contaminada, né? Tu já falaste que é o cocô do gato, as fezes do gato, né? Mas eu acho que talvez isso não fique muito claro para as pessoas, né? Como é que ela vai parar lá na carne, vamos dizer assim, do animal? Então, é legal a gente falar sobre isso. Tá bom. Então, assim, eu comecei e não concluí. Geralmente é através da ingestão oral, né? E aí vamos dizer, então, que nós, naquele dia, a gente quis um bife mal passado, né? Um churrasco aí, e carne de galinha também, né? Todos os animais de sangue quente podem transmitir toxoplasmose, né? Através da sua carne, tá? Então, a gente engole, né?
Alguns vão morrer ali na barreira ácida do estômago e outros, né, vão ultrapassar, e aí ele vai mudar de forma para cair, né? Gruda ali na célula, né, intestinal, e ele vai entrar e vai cair na circulação. E ele assume uma forma que a gente chama de taquizoíto, que é um taque, né, significa rápido, de multiplicação muito rápida. Isso em qualquer animal sangue quente. Sejamos nós, o boi, o porco, a galinha, o passarinho, vai acontecer isso. Tá? E aí vai começar uma luta, né, do corpo para se defender. Então, lá quando começa a se produzir o que a gente chama de anticorpos, e quem já teve tóxico aprendeu que é IgM e que é IgG, não tem jeito, né? Esses principais 2 anticorpos, quando o toxoplasma ele entra numa célula, se multiplica, rompe, vai para outra, se multiplica, rompe, vai para outra, quando ele percebe que ele vai ser atacado, ele fica onde ele já está, né? E ele assume uma outra forma, agora de brádico, quer dizer, de lento, e ele vai ficar naqueles locais que a gente já falou que ele gosta mais, no olho, no cérebro e nos músculos, não é? E ele vai ficar em latência ali. Acabou a fase da doença. Ele está em latência para sempre, né? E pode nunca mais dar problema. E aí, quando a gente come um porco, quando a gente come um frango, quando a gente come lá o boi, né? Carneiro, ele vai estar lá. Ele vai estar só dormindo. Mas ele está, se a gente engolir, ele está viável. Então, ele assumiu uma forma de cisto naquela carne. Então, é por isso que a carne ela tem que ser muito bem cozida, muito bem assada, muito bem passada, porque se tiver toxoplasma, que a gente não enxerga na carne, tá? Ele vai estar inviável e a gente vai comer com tranquilidade, tá? Então, essa é uma transmissão, tá? Através de outros animais, mas de modo indireto, tá? Do mesmo modo, que eu acho que vai ser mais na frente, você vai falar, da transmissão da mãe para o bebê, né? Também é um assunto bem interessante, tá? E que é um problema de saúde pública que nós temos enfrentado. Legal. Edmundo, tu já falaste assim que o diagnóstico da toxoplasmose ocular é um diagnóstico baseado no achado de fundo de olho, né? Quando a pessoa vai no médico, pinga o colírio, dilata, o oftalmologista, geralmente o especialista em retina, olha o fundo de olho e diz, olha, isso aí é toxoplasmose, né? Mas e como é que, além desse aspecto ocular que você vê examinando diretamente o paciente, tem algum outro exame que você costuma pedir para dar o diagnóstico, confirmar que é toxoplasmose? Como é que funciona a parte do diagnóstico? Sim, perfeito. A gente tem a angiofluorescendografia, que a gente dá um contraste pela boca do paciente ou fase injetável, e pela manifestação da vascularização do fundo de olho, a gente identifica a lesão. Ó, isso aqui é uma toxoplasmose em atividade. Ou isso aqui é uma toxoplasmose, mas está cicatrizada, não tem mais nada de atividade. Né? Pode estar na periferia dessa lesão, da forma incistada, como a Cléia falou, né? Só esperando a imunidade baixar para dizer, opa, estou aqui, né? E agredir de novo o olho. E o outro exame que é preponderante no dia de hoje é a tomografia de coerência óptica, né? Que ela mostra e faz o diagnóstico diferencial entre várias lesões da retina, e na toxoplasmose ela é predominantemente na retina. Diferente, por exemplo, da toxocaríase, que ela é uma lesão muito mais profunda, que vem da coroide e vai atingir a retina secundariamente. Então, esses dois exames, 3, né? O mapeamento de retina, que é a endoscopia, exame de fundo de olho, a angiofluorescendografia e a tomografia de coerência óptica, a gente consegue fechar o diagnóstico. Aí você vai me perguntar assim, mas interessa IgG-IgM? Interessa, a gente pede. Mas o fato de o IgM, por exemplo, vir negativo, não tem nenhum significado. Tanto que a gente não trata o exame laboratorial, a gente trata o que a gente está vendo no fundo do olho. Legal. Mas então faz parte então do diagnóstico fazer a solicitação da que a gente chama de sorologia, né? Isso, tá. IgM, assim, explica um pouquinho o que... Edmundo, só explica um pouquinho o que é IgM e IgG. Eu acho que é legal para as pessoas que podem estar ouvindo e não estar muito familiarizado com essa nomenclatura.
Eu vou explicar, que ele explica melhor que eu. Mas o importante, Alexandre, também é frisar que você pode ter uma lesão cicatrizada e aparecer na periferia dessa lesão outra lesão em atividade, né, com a baixa da imunidade. Né? Isso é importante. Agora, a gente sempre pede, viu, Alexandre, exames para ver como é que está a imunidade da pessoa. Porque, às vezes, por exemplo, a gente teve uma época que a gente estava com HIV muito alta, aqui em Belém, não sei como é que está atualmente, ela pode até falar sobre isso, mas a pessoa nem sabia que estava imunodeprimida. Quer dizer, ela não tinha diagnóstico antes. O diagnóstico de AIDS foi o primeiro sinal que teve, foi no olho por uma doença toxoplasmose. Você pede de rotina também um HIV para a pessoa, né, para poder ver se ela é positiva, né? E também pede outros exames para diagnóstico diferencial. Né? A gente não vai ficar preso só pensando que é toxoplasmose, a gente pede para citomegalovírus, herpes, né? Isso dependendo da forma da lesão. Mas a gente tem que pedir esses exames para doença infecto-contagiosa. Tá? Não Legal. Pode perder esse foco. Bacana. E Cléa, então o Edmundo já falou do como é que faz o diagnóstico da toxoplasmose no olho, né? E como é que a gente faz o diagnóstico da toxoplasmose no corpo, né? A toxoplasmose sistêmica, né? A tal do IgG, IgM. Explica um pouquinho para a pessoa de uma forma bem simples o que é isso aí. Sim. Então, nós temos várias doenças que elas ficam muito parecidas, né? E a gente, no meio médico, né, nós chamamos de síndrome da mononucleose like, onde está colocado, né, a toxoplasmose, a mononucleose, a rubéola, o citomegalovírus, e aumenta até mesmo o HIV na sua fase inicial aguda. Tá? Então, porque a gente, como está numa área de alta prevalência, digo, eu acho que isso é toxoplasmose, mas nós só vamos ter certeza, né, se nós pedirmos as provas sorológicas. Não temos como dizer isso é mononucleose, isso é toxoplasmose, rubéola, lógico que a gente fala, mas é imunoprevenível, quase todo mundo já tem a sua vacina alta taxa, tá? Mas é um grupo de doenças muito parecidas. Tá? Elas têm, as glândulas se comportam bilateralmente, o estado febril, aquela adinamia, mas diagnóstico de certeza nós só vamos ter se nós pedirmos os exames. E os exames mais simples, mais usuais que nós temos, são as sorologias. Você coleta o sangue, né? E aí vai separar o soro e vai pesquisar os anticorpos. Existe uma série de anticorpos, mas na nossa rotina, né, na prática, o que a gente usa é a IgM e a IgG. Tá? Então, numa fase aguda da doença, eu vou ter uma IgM e uma IgG positiva. Tá? Lógico que tem outros detalhes, que aqui não é o caso, né? Que pode ser uma IgM de muito tempo, isso aí na gravidez é importante, tá? Uma IgM e uma IgG positiva. Então, isso aí, ou para toxoplasmose, ou para citomegalovírus, tudo, eu vou dizer esta, ok? Na toxoplasmose ocular, que já ficou muito claro aqui, né? Que a probabilidade maior sempre vai ser de uma doença de reativação. Eu tive anos antes, né, o contato com o toxoplasma ficou latente lá no meu olho, que por um problema, que a gente não sabe quem, porquê, nem quando, na nossa rotina, quem vai ter a toxo ocular, não é? Ela vai reativar. Tá? Mesmo que sistemicamente esteja com uma imunidade boa, é um problema muito localizado, né? Que aí o doutor Edmundo pode falar melhor disso. Tá? Não há necessidade de ter um comprometimento de imunidade sistêmico. Muitos nem têm. Tá? Então, na toxoplasmose ocular, como geralmente é de reativação, eu já não vou ter a IgM positiva, porque ela é um anticorpo de fase aguda da doença. Então, se foi anos antes, ele já foi embora. Mas a minha IgG, ela é indefinidamente presente. Então, o oftalmologista, né, com toda a sua expertise, esta é uma lesão de toxoplasmose. Às vezes, talvez nem precisasse, né, mas tecnicamente é necessário, pede a sorologia, e ele vai ver uma IgG positiva. Se vier IgM no pacote, bem, mas se não vier, ela não é necessária.
Nós sabemos que o Brasil é o campeão mundial de uveíte posterior pelo toxoplasma, né? Então, lógico que aqui se acumulam as experiências. Tem sido visto, né, um pouquinho mais, eu não digo com grande frequência, que naquela toxoplasmose, o doutor Edmundo tem uma experiência grande nisso, né, que a gente chama na primeira infecção, na infecção aguda da toxoplasmose, o olho ser acometido, tá? E aí, isso cada vez mais, né, está sendo visto, tá? Não é o mais comum, mas se consegue ver hoje com mais frequência, tá? Aí a higiene vai estar presente, tá? Cléa, deixa eu fazer uma pergunta para a Cléa, Alexandre, por favor. E, Cléa, a pessoa, eu tô com uma nora que está grávida, né? E ela está IgG negativo para toxoplasmose, uma preocupação grande sempre que a gente tem uma pessoa grávida, é o IgG negativo. Se ela tiver o IgG positivo, nos tranquiliza, isso é para você responder para todo mundo, no caso da gravidez. Eu não entendi. Se ela tiver IgG positivo... Sim, se ela tiver IgG positivo, não estou falando da minha nora, não. Estou falando assim, a pessoa fez, no pré-natal dela, fez o IgG positivo. Ela pode ficar tranquila com respeito à toxoplasmose? Ok, vamos lá. Então, de um modo geral, né, é a preocupação em toxoplasmose. A maior preocupação é toxoplasmose na gravidez. Porque também a gente, né, em relação à toxoplasmose ocular, ela pode ser congênita, né, e adquirida. E muitas vezes a gente não consegue saber se foi congênita, se foi adquirida, não sei se seria um bom registro disso, né, um bom relato, tá? Mas aí vocês têm expertise para falar melhor disso. Então, a soroconversão, quer dizer, eu entrei em contato com o toxoplasma e fiz meus anticorpos, né? No nosso país, ela é muito cedo, ela é muito precoce, já falamos tudo aqui por quê, tá? Entretanto, eu gosto de comparar duas situações. Por exemplo, vamos botar Belém, né, que a gente já estudou bastante Belém. Em Belém, 80% das grávidas, elas já têm anticorpos IgG. 20% são soronegativos, nunca tiveram contato com toxoplasma. Quando você vai para Londres, é o inverso. 20% tiveram contato, 80% não tiveram contato, tá? Mas, por incrível que pareça, onde mais eu vou ter toxoplasmose congênita? Eu vou ter mais em Belém. Apesar de eu ter só 20% de grávidas que podem adquirir na gravidez. E lá na Inglaterra, em Londres, eu teria 80%. Só que eu tenho uma pressão epidemiológica muito grande aqui. Ambiental, temperatura, cultural, né? Lá a gente pode dizer, não viaja para não pegar fora, né? Come muito menos carne, e o modo de preparo é outro, o tipo de consumo de água é outro, né? É bem diferente, tá? Então, essa pressão epidemiológica, ela é preocupante. Qual é o perfil? E uma coisa que já está melhorando muito, mas, de um modo geral, o pré-natal no Brasil, ele começa com 12 semanas, né? Praticamente esgotando o primeiro trimestre. E eu preciso ter muitas informações desse pré-natal no primeiro trimestre. A pergunta que o Edmundo me fez agora, ó, se uma paciente chega com IgG positiva, eu estou tranquilo? Eu vou dizer, sim, mas quando foi feita essa IgG dela? Foi nos primeiros 3 meses da gravidez? Aí eu vou dizer, fique tranquilo. Porque, possivelmente, a infecção que ela teve foi antes da gravidez. Então, ela está, eu colocaria que hoje nem é tão correto falar, imune, tá? E ela cursa a gravidez dela tranquila. Agora, se ela chega no 6º para o 7º mês com uma IgG positiva, como estaria no início da gravidez? Eu não sei. Ela podia ser MG positiva e agora a M sumiu e está só a G. E da mesma coisa se chegar no 3º trimestre. Então, tudo, na gravidez, tudo nós vamos ter, existe, e a gente insiste muito, é a cronologia dos fatos. Data da última menstruação, quando foi a primeira sorologia, qual foi o resultado, porque na década de 40, mais ou menos, surgiu a reação do primeiro exame de laboratório de toxoplasmose, que foi a reação de Seib-Feldman, que ainda é a melhor do mundo.
mas não é a mais usada, né? Mas é a melhor. Vai inventar um teste sorológico, tem que comparar com o Seib-Feldman, tá? E a partir desse exame é que a gente pode saber como é que está no mundo, como é que se comporta no mundo. Teria muitas histórias para contar. Então, eu preciso dessa cronologia dos fatos, porque a partir daquela década de 40, né, olha, demorou 40 anos praticamente, tinha descoberta e a Seib-Feldman, né, os testes foram se aprimorando. De sorte que hoje nós convivemos com a tal da persistência da IgM, né? A IgM, que até então, há uns 10, 15, 20 anos atrás, tem IgM, é fase aguda. Hoje não é mais assim. A IgM, ela continua sendo detectada, muitas das vezes, 2 anos, 3 anos, 6 anos tem na literatura. Então, eu vou precisar saber quando foi. Por isso que é muito importante. Aí entrou hoje um teste que nos ajuda, que é o teste de avidez, tá? Então, baixa avidez significa que a IgM é de agora, alta avidez é uma IgM mais tardia. Tudo isso só tem valor se eu conseguir atender esta grávida no primeiro trimestre. Até 14, 16 semanas eu consigo trabalhar bem esse raciocínio e colaborar com o colega obstetra, tá? Então, Edmundo, a resposta para você, uma grávida com uma IgG positiva, está tudo tranquilo? Eu vou dizer, não sei, vai depender do mês que ela fez, tá? Entendi. E a gente tem que ter muito cuidado quando vem, e uma coisa que a gente tem que valorizar muito, se já não é o primeiro filho, vai atrás dessa carteirinha do filho anterior, que já nos ajuda. Porque muitas das vezes a grávida diz, não, mas na gravidez anterior estava tudo bem. O que é que está tudo bem? Está tudo negativo ou é uma IgG positiva? É diferente, né? Então são coisas assim, bem interessantes que vão somando, que nos ajudam a colaborar com os nossos colegas obstetras. Legal. Edmundo, e como é que é, a gente já falou então o que é a toxoplasmose ocular, né, quais são os sintomas, já falamos do diagnóstico, né, e como é que você trata os pacientes com toxoplasmose ocular, né? Pois é, o tratamento, Alexandre, que é feito pelos infectologistas, né? Pirimetamina, sulfa e ácido folínico, e associa o corticoide dependendo do processo inflamatório que você tem. Esse é o clássico, né? Hoje, tem estudos mostrando que o Bactrim, que é sulfa e trimetoprim, eles também são eficazes. Mas a gente ontem viu uma live nacional do grupo de UVI, mostrando casos que se trataram com o Bactrim e não funcionou, só funcionou quando foi o tratamento clássico, sabe? Então, eu diria assim, tem esses 2 tratamentos, basicamente, é o que a gente faz. E o tratamento clássico é o mesmo que é feito pelos infectologistas, no caso da doutora Cléia. Não foge nada disso. Entendeu? O tratamento é esse. Em alguns casos, quando há uma turvação do vítreo, também a gente pode até usar cirurgia. Uma coisa importante, Cléia, interessante, que a gente, às vezes acontece, a gente examina o olho com uma lesão que a gente acha que é toxoplasmose, mas não acha nenhuma outra lesão nesse olho. A gente vai para outro olho e vê uma cicatriz, entendeu? Aí facilita o nosso diagnóstico. Opa, está aqui, ó. Está no outro olho a resposta. Por isso que a gente tem que examinar sempre os 2 olhos. Sempre os 2 olhos. Legal. E, Cléia, eu queria te fazer 2 perguntas aqui, ó. Uma que o Tiago fez. A toxoplasmose pode ser transmitida de pessoa para pessoa, tá? E a segunda, da Alice, ela perguntou aqui, ó, para quem tem anticorpos já para toxoplasma, você recomenda fazer um monitoramento semestral ou anual? Esse controle aí dela depende de qual é a forma, né? Eu recomendo, eu sempre falo o seguinte, teve uma IgG positiva para toxoplasmose, faça o que você deveria sempre fazer. É sua consulta oftalmológica anual, no mínimo. Independente de ter lesão, não ter, nós todos deveríamos fazer, não é isso? Todo mundo não deveria fazer sua consulta, no mínimo, anual?
E aí, se tem algum problema, o oftalmologista vai dizer se ele vai voltar de 6 meses, não vai, assim mesmo com a toxoplasmose, tá? Se tem lesão, né, oftalmológica por toxoplasmose, ela tem que fazer o acompanhamento. Além de toda a orientação que a gente dá, o controle oftalmológico é fundamental. E se ela tem só uma sorologia IgG, todo mundo, porque nós ainda não sabemos, né, quem vai ser o premiado para ter uma reativação. Nós não temos ainda esse parâmetro na nossa prática diária, né? Vários estudos existem aí, estudos genéticos, né? Com citocinas, vários parâmetros para a gente, mas ainda não é na prática diária que eu consigo fazer a diferença dos pacientes com toxoplasmose, com a sua IgG positiva, quem, quando, onde e por que, né, vai ter a sua toxoplasmose ocular. Ok? Mas existem aquelas pessoas que eu acho que vocês, aí o Edmundo pode fazer esse comentário, que não só tem a sua toxoplasmose, como ela tem várias reativações. Isso também é um outro foco bem importante aqui para essa noite. Mas aí, qual foi a outra pergunta? Foram duas perguntas. A toxoplasmose pode ser transmitida de pessoa para pessoa? Assim, bem, obviamente, a gente já falou da transmissão da mãe para o filho, né? Mas só existe duas possibilidades, né? Essa da mãe para o filho, tá? E por transplante de órgãos, né? Sólidos, ok? Então, ora, se eu aproveito para falar da transmissão materna, ok? Que nem toda grávida com toxoplasmose vai transmitir. A grosso modo, isso é em torno de 40%, tá? E vários fatores vão interferir. Uma vez que transmitiu, não significa que aquela criança terá sequelas graves e que será inviável, tá? E se ela tiver sequelas, ela tem condições de ser reabilitada. Então, a gente tem assim, um tempo já no ambulatório, tá? E a gente fica muito contente com a recuperação, a reabilitação que a gente vê dessas crianças, que são exceção. A maioria dá tudo certo. Claire, deixa eu te fazer uma pergunta. É identificado o toxoplasma no esperma, na urina, não é verdade? Então não poderia ser transmitido também, por exemplo, numa relação sexual? Isso é uma pergunta que eu tenho dúvida. De pé de livro, daquele negocinho lá escondidinho. Olha, Edmundo, existem pouquíssimos trabalhos falando disso. Isso não faz parte provar também isso, né? Pouquíssimo provável, tá? Pouquíssimo, porque teria que ter uma série de fatores, tá? Em parasitemia, ter uma alta carga parasitária, sim. Vários fatores, né? A gente não pode dizer que seria impossível, mas pouco provável, né? É pouco provável, né? Legal. Então, em relação à transmissão materna, existe duas coisas que é importante, porque algumas grávidas ou futuros pais podem estar ouvindo aqui. Infelizmente, nós temos uma torcida muito grande contra a toxoplasmose e a gente tem que estar ali para estar, né, sustentando algumas verdades. Nós falamos assim, que, bem a grosso modo, em cada 100, 98% vai estar tudo ótimo. Quando eu falo que 2% pode ter um acometimento fetal importante, passa a ser 100% para aquela família, para aquela mãe, tá? E ela precisa saber, ela tem que ter o direito de saber tudo o que pode e o que não pode acontecer, ok? A transmissão da toxoplasmose, ela aumenta com a troca sanguínea. Então, ela vai aumentar, quanto mais tempo passar da gravidez, maior a chance. A gravidade é o inverso. Quanto mais cedo passar, mais grave é, porque o bebê ainda não está todo formado, né? A gente chama que o tubo neural está em formação ali do primeiro trimestre, diante, olho, coração, tudo ali, e não tem nenhuma defesa, tá? Mas essa transmissão no primeiro trimestre, ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Agora, a transmissão no terceiro trimestre ela é muito alta. Entretanto, o neném está pronto, ele está formado, ele já se defende imunologicamente, tá? É bom saber essa diferença também. Agora, em relação a transplante, né, existe hoje todo um cuidado,
né, para eu saber como está o doador, como está o receptor em relação não só à toxoplasmose, que não é a doença infecciosa que mais preocupa, é o citomegalovírus no transplantado, né, mas é feito todo um check-up antes, várias provas sorológicas, porque nós sabemos que vai estar em latência. E se eu já tive toxoplasmose, eu vou doar um dos órgãos, ele está em latência lá e ele vai. Como aquela pessoa vai passar por uma fase de imunodepressão necessária por conta do transplante, vai reativar. Então, existe toda uma quimioprofilaxia datada, né, no paciente pós-transplante. Tá? Então, esse manejo todinho, ele é protocolar, tá? Tanto antes, como durante, como depois. Legal. Então, a transmissão é essa, mãe para o filho e a possibilidade por transplante. Existe por transfusão sanguínea? Existe. Mas é muito raro, né? Raro também. Legal. A gente já está aqui no finalmente. Cléia, eu queria que tu deixasse as tuas mensagens finais, depois eu pergunto para o Edmundo. O que você queria deixar de recado sobre toxoplasmose para pacientes? Tá, é assim, o que a gente hoje está sinalizando, quero dizer que o Brasil tem dado grandes experiências para o mundo, né? O uso da sulfa, metoxazol, né? Vamos falar mais simples, de maneira do Bactrim, por exemplo, nas recorrências da toxoplasmose, foi uma experiência nacional, tá? Esse uso maior também de Bactrim no grupo de oftalmologia foi muita experiência nacional também. Sem dúvida, o nosso esquema clássico de mais de 70 anos, praticamente, sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, ele ainda é referência, né? Mas faltou, tem muitos efeitos colaterais, a gente tem que fazer alguns controles, ok? Mas a experiência com o Bactrim, ela vem se impondo no nível nacional, sobretudo aí com recorrência, mas os colegas que têm, oftalmologista que tem experiência, fala que quando para, volta tudo de novo, as mesmas chances, tá? Também a gente tem que... também os estudos nacionais mostraram, e nós estamos até com um grupo de estudantes fazendo esse tipo de busca, fazer exame de fundo de olho ou outras técnicas em todas as mulheres. Nós estamos pegando grávidas, tá? Com uma IgG, basta ter uma IgG positiva, tá? Porque essa imunomodulação na gravidez, ela tem mostrado que tem uma chance de grávida reativar a sua toxoplasmose ocular. Geralmente, elas já tinham uma lesão, tá? Já tinham uma lesão de olho. E aí, legal. Por exemplo, nós, entre 36 que já foram avaliadas, tem 3 nossas que já têm lesão de olho. Raramente, essa mãe que reativa a tox ocular na gravidez vai fazer a transmissão congênita. Eu, há uns 15, 20 anos atrás, eu tive um caso. Ela reativou e o bebê teve tox congênita. Mas são casos de exceção. E a mensagem que eu queria deixar é que um esforço muito grande, né, entre colegas, sobretudo os infecto, oftalmo, obstetras, pediatras, Santa Casa, a prefeitura, ao longo, graças a Deus, hoje eu já posso dizer isso, eu era muito triste, né, com a nossa conduta de pré-natal, as conquistas foram grandes. Eu fazia uma comparação muito triste, né, porque a gente pegava, existe um gráfico que eu adoro, que é o da França. Eles reuniram, que é uma das maiores expertises mundiais de toxoplasmose, é o grupo da França. O que eles tinham? Eles tinham um grupo de pacientes, eles fizeram um gráfico, que na década de 50 para 60, eles pegavam muitas crianças com graves lesões de toxoplasmose congênita. O que aconteceu na França nesses últimos 60 anos? Eles conseguiram acabar com toxoplasmose? Não. Nem ocular, nem congênita, nem na gravidez. Eles conseguiram reduzir a prevalência. Hoje é muito mais baixa a prevalência deles. E, ao contrário, que eles cuidam tão bem ali no pré-natal, que a grávida ela pode estar infectada, ela vai receber seu tratamento, e as crianças nascem
até infectadas, mas aparentemente normais. Houve uma inversão Legal. enorme. Hoje nós já estamos observando isso aqui também. Tá? Que bom. A nossa prevalência é muito alta e já começa a ser empate. Crianças com lesões e crianças assintomáticas. Quer dizer, a nossa curva já está virando. Mudando. Mas Legal. um coletivo de instituições e, sobretudo, de profissionais da saúde, que a gente foi se impondo, foi mostrando, foi vendo. Duas conquistas importantes. O Ministério da Saúde, é luta, tudo é muita luta, Sim. né? Duas conquistas, para encerrar. Disponibilizou medicação, tá? A espiramicina, que é o nome comercial que todo mundo conhece, é Rubamicina, é caro, não é quase R$1.000 mês para grávida, tem distribuição gratuita, e a própria sulfadiazina com a pirimetamina, hoje, já tem também nos estados, só não tem o ácido folínico. E a outra foi que finalmente saiu o nosso protocolo nacional pelo Ministério da Saúde. E também a última, foram 3 conquistas, em um ano, graças a Deus, é que já vai ser obrigatório, tá, nos próximos meses, a inclusão no teste do pezinho da sorologia para toxoplasmose nos recém-nascidos. Bacana. Legal, ótimo. Edmundo, as considerações finais aí para a gente encerrar. O que tu queria deixar de mensagem? Não, a mensagem a pessoa tem baixa de visão, tem moscas volantes, fazer exame oftalmológico, independente de ser toxoplasmose ou não. É claro que se ela já tem um passado de toxoplasmose ocular, ela sabe quando ela está reativando. O paciente refere, doutor, está voltando a minha uveíte. Vai no consultório e você tem que valorizar, porque, em geral, 95% ela tem razão. Realmente está voltando a doença, ou seja, está tendo uma recidiva, está tendo uma reativação da lesão ocular. Então, meu recado é fazer exame oftalmológico em fase de baixa de visão e moscas volantes. Legal. E acho que uma coisa que é legal também que tu comentaste, né, Edmundo, lembrar que a toxoplasmose ela pode recidivar, né? Então ela não tem cura, assim, o paciente vai ficar ali com as lesões, com os bradyzoides na cicatriz que podem reativar, né? Então qualquer queda de imunidade, você falou isso bem no início, né? Acho que é uma coisa que é importante também te deixar aqui frisado, tá? Vou tirar vocês aqui, eu quero dar mais uns recadinhos, vou tirar vocês aqui, daqui a pouco a gente já se vê aqui nos bastidores, pessoal. Tchau, Edmundo, tchau, Cléa. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado hoje da live, foi um tema bem extenso, né, sobre toxoplasmose ocular. Mais uma vez, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal do YouTube da Retina Pro para acompanhar as lives. As lives vão acontecer todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário. A gente vai abordar diversas doenças oculares, sempre trazendo um outro especialista para nos dar uma outra visão sobre algumas doenças oculares, às vezes algum convidado, algum paciente que tenha essa doença específica. Na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever na nossa página, na nossa plataforma, que a gente pode conectar com você, tirar dúvidas. A gente tem lá 3 formas de você interagir com a gente. Tem uma forma que é completamente gratuita, tem uma forma paga. Então, se você está gostando do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a manter esse conteúdo, então você pode se inscrever numa dessas formas. E aqui, ó, aqui do ladinho, desse ladinho aqui, ó, a gente tem um QR Code, que é o QR Code do PicPay. Quem quiser também ajudar essa plataforma, a gente se manter no ar, a gente agradece muito, tá? Então, os detalhes maiores estão na descrição do vídeo. Continua acompanhando a gente, que toda quarta-feira vão ter lives da Retina Pro para atualizar vocês sobre as doenças oculares. Muito obrigado, pessoal, e boa noite. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.